anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Pai querido, nós te louvamos e rendemos graças ao teu santo nome. Bendito és tu que vive e reina para todo sempre, Senhor. Pai, eu rogo a ti a tua graça para ministrar a tua santa e preciosa palavra, porque eu reconheço a minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permito que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Assim nós oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. À vontade, amada igreja. Esse texto ao qual nós lemos nos leva a refletir que diante das circunstâncias a decisão é sua de recuar ou dispor a lutar. O interessante é que o texto nos mostra que quando nós sabemos quem nós somos, quando nós entendemos ao qual servimos a um Deus vivo que está no controle de todas as coisas, quando nós entendemos que esse Deus que eu estou servindo, Ele é real, Ele é um Deus presente, as convicções elas vão se tornando cada vez mais profundas e as raízes diante do Deus Todo-Poderoso elas vão ficando mais fortalecidas. Estamos falando de um jovem cujo nome é Davi, pastor de ovelhas. No seu interior, a chama de Deus era tão forte, tão poderosa, e ele entendia quem ele era diante desse Deus vivo. Meados as circunstâncias, as lutas, os grandes desafios que o inimigo fazia ao povo de Deus, ele então decide a pelejar contra o inimigo. Ele se dispõe a agir, porque ele sabia o Deus que servia, e ele sabia quem ele era diante de Deus. Portanto, amados, há muitos momentos na vida, há muitas situações que sobrevêm ali sobre as nossas vidas, situações difíceis, e muitas vezes recuamos, simplesmente pelo medo, pela insegurança, muitas das vezes por eu não ter a minha própria identidade como autor da vida, porque quando nós estamos ligados terra e céu, as coisas, mesmo em extremas dificuldades,
há uma certeza de que Deus vai agir a qualquer momento. Então nós precisamos, amados, muitas vezes entender que diante de tantos problemas, muitas vezes a gente se acha tão pequenos, tão limitados. Muitas vezes a gente se acha ali tão inferior diante dos grandes problemas que nós enfrentamos, que as coisas surgem durante a nossa caminhada, durante ali a nossa vida. Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Muitas vezes ficamos desorientados. Muitas vezes nos sentimos perdidos diante de tão grandes situações ali, diante de tão grandes problemas. E quando isso acontece, vem desânimo, vem ali aquela sensação frustrante, aquela sensação de impotência, de derrota, de fracasso. Então as coisas começam a parecer que aquela situação não tem como ser vencida. Muitas das vezes nos damos por vencidos, e quando você olha para a história, Israel já estava se dando por vencidos diante das afrontas do exército do inimigo, diante de um gigante chamado Filisteu que afrontava aquele povo. E os israelitas já estavam aceitando aquela situação. Então, no meio de tudo isso, surge alguém cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus. Olha para aquele momento ali, e ele vê algo diferente. Então chegamos num ponto que quando você está cheio de Deus, ainda que tudo parece um caos, a visão do homem e da mulher cheio de Deus, ela tem um diferencial. Ela vê o que os outros não conseguem ver. E Davi, ele viu que todo aquele povo não estava vendo, que aquele gigante poderia ser vencido, sim. Amados, e nós aprendemos algumas lições diante do texto, ao qual o Senhor agiu ali com o povo de Israel, agiu ali naquele período. Ele agiu com o Filisteu e também age com nós nos dias de hoje. A questão é como que nós podemos vencer esses gigantes que nos afrontam. Muitas vezes você é afrontado por que tipo de gigante? Qual gigante que afronta você? O gigante da dor? O gigante financeiro? O gigante de uma enfermidade? O gigante interior? O gigante emocional? Qual é o gigante que você tem enfrentado? E como você tem lidado com isso? Então chega um momento
nós precisamos decidir: vou recuar ou eu vou lutar? Vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolhas. E Deus, Ele mostra algumas atitudes ao qual nós devemos ter para vencer esses gigantes das nossas vidas, que nos afronta, que se levanta todos os dias para afrontá-los. Mas o homem e a mulher cheio de Deus, ela olha diferente. A visão ela é mais ampla. Porque a pessoa que ela não se coloca na presença do Senhor, ela sempre vai ver as dificuldades diante das oportunidades. Agora, a pessoa que teme ao Senhor e sabe quem ela é diante de Deus, ela sempre vai olhar diante das dificuldades a oportunidade para ver o milagre de Deus operar. Então há esse diferencial. Em uma das atitudes que o Senhor nos mostra, como está lá no verso 32, veja bem, um jovem chega para o seu rei: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Desse gigante. Não desfaleça o coração de ninguém. Em meio a toda aquela situação, ele está transmitindo uma segurança. Ele está lhe transmitindo algo sobrenatural diante daquilo que já estava aparecendo impossível, com o qual aquele povo já estaria aceitando a derrota. E ele diz: o teu servo. Veja bem, um ponto importante: ele se coloca como servo. O teu servo irá. Ação. O teu servo, ele vai agir. Ele vai entrar nessa causa. Ele diz: o teu servo irá, não somente ir, e pelejará, ou seja, vai lutar contra esse filisteu. Então isso é ousadia de uma pessoa que sabe quem ela é diante do Deus vivo. E se nós não sabermos quem nós somos diante de Deus, nós ficamos no campo religioso. E quando estamos só no campo religioso, quando vem essas afrontas, a tendência nossa é recuar. Mas quando sabemos quem eu sou diante de Deus, o Deus que eu sirvo, Ele está na minha vida, então eu começo a ter ousadia para enfrentar os grandes obstáculos que vêm pela vida. E uma das coisas, das atitudes, é não podemos fugir diante das lutas. Essa é a primeira orientação que a palavra nos ensina. Nunca fuja diante das lutas. Não podemos fazer isso. Mesmo ameaçado ali pela derrota, eles estavam sendo ameaçados.
confiança para ele saber que aquilo que ele estava prestes a fazer, Deus estaria com ele. Ou seja, a vitória na vida dele seria certa. Isso é confiança. É confiar, não é só ficar olhando para as circunstâncias e o momento. E observa que depois você vai perceber que Deus é Ele quem peleja, é Ele quem batalha, é Ele quem luta por nós. Quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, como Davi depositou a confiança dele no Deus Todo-Poderoso, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma preocupação, Davi tinha certeza: eu vou agir, mas Deus vai à frente, porque eu sei o Deus que eu sirvo. É convicção, amados. Nós não podemos agir, caminhar pelas emoções, para coisas momentâneas, não. Eu tenho que caminhar com convicção, ainda que todo mundo está vendo o contrário, mas quando você serve a Deus, você sabe, Deus vai agir. É como nós vemos quando os israelitas saíram do Egito, foram para o mar, lá não tinha mais saída, mas aquele povo temia ao Senhor, o homem de Deus buscou ao Senhor, e Deus abriu saída lá onde não tinha saída. Isso é o que? É Deus pelejando pelo seu povo. Eu acho muito bonito quando alguém vem testemunhar, como nós ouvimos agora há pouco. Quando o irmão saiu à viagem, ele não saiu sozinho. Tinha pessoas na retaguarda. Tinha pessoas orando. Tinha pessoas de intercessão. Isso é importante, termos essa unidade, essa convicção. É saber: eu estou indo, alguém está na minha retaguarda. Deus usa pessoas. Então nós precisamos compreender que não tinha saída. O inimigo vinha vindo, parecia impossível, eles vão nos alcançar, todos vão morrer. Mas Deus providenciou a passagem no meio do mar, passaram a seco, e Deus salvou a todos. Convicção. Tem que ter certeza em Deus que nós servimos. Se não fugirmos da luta, amados, podemos vencer os gigantes da vida, mas eu não posso fugir da luta. Esse é um princípio que o Senhor nos ensina: não fuja da luta. Porque lá em Timóteo o Senhor diz: eu não te dei espírito de covardia, mas um espírito de batalha, um espírito poderoso para agir. Quando nós observamos, você lê as Sagradas Escrituras, o texto, um outro ponto importante e atitude que nós devemos ter para que se rompa e vença os gigantes da vida é eu entender que eu não posso estar aceitando o desprezo, estar aceitando a derrota na minha vida. Davi não aceitou isso. Golias zombou de Davi, desprezou Davi, mas Davi não aceitou isso.
Sabe o que acontece nos dias de hoje? Quando nós não temos a convicção daquilo que nós estamos realizando, porque eu preciso entender, eu realizar para Deus é bom, é maravilhoso, mas eu preciso ter um entendimento que eu preciso realizar com Deus, com o Todo-Poderoso. Então muitas das vezes eu estou fazendo para o Senhor, não, eu estou realizando com o Senhor, porque Ele habita dentro de mim. Então nós vamos fazer as coisas para Deus, é fazer com Ele, porque é Ele que está na direção, Ele habita dentro de nós. Nós estamos agindo, operando com Ele, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando você olha para mim, Ele não agia para o Senhor, Ele agia com o Senhor, cheio da presença do Senhor. Amados, quem era Davi para enfrentar aqueles gigantes? As pessoas podem salvar você. Muitas pessoas podem até desacreditar do teu ministério. Palavras de ofensas para você. Mas se você sabe quem é você, e se você está realizando o teu trabalho com o Senhor, isso não vai te afetar. Ainda que os homens te reprovam, mas o Senhor não te reprovou. Então, quando nós não temos esse entendimento, a primeira afronta de Satanás, nós desistimos e abandonamos o barco. Por quê? Está faltando algo. Algo precisa ser resolvido na minha vida interior. Eu não posso desistir das coisas. Você pode ver que tudo aquilo que você se anima a fazer, tudo que você se anima a realizar, vai ter os contras, vai ter os achismos. Deveria ser, seria assim, tem que ser assim. Mas quando você sabe quem você é diante de Deus, quando você sabe o teu realizar com Deus, a sua convicção vai fazer toda a diferença. Não são as pessoas. Eu já vi muitas pessoas pregaram maravilhosamente, deixou as afrontas entrar no coração e depois desistiu. Amados, se estão te afrontando, se estão zombando de você, se estão tentando impedir você, se estão tentando tirar você, se estão tentando reprovar você, se estão criticando você ferrenhamente, se estão querendo te afastar de qualquer maneira, fica feliz. Isso é sinal que você está no caminho certo, que você está incomodando quem não quer fazer. É nós precisarmos ter um entendimento. E Davi, ele sabia disso. Quando ele vai lá na batalha, honrar aquilo que ele falar para o rei, acalma seu coração, não desfaleça seu coração, não entristece.
teu servo vai pelejar. O teu servo vai até lá. O teu servo vai pelejar contra aquele filisteu. Só que o homem, quando ele entende o teu propósito diante de Deus, ele vai usar essas palavras que Davi usou lá no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ele disse para aquele que afrontava todo aquele povo: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Veja bem, o inimigo estava muito bem preparado para afrontá-lo. Não se iluda, o inimigo ele nunca vai te afrontar despreparado. O inimigo, quando ele se levanta contra você, ele se levantou preparado para te derrotar. O inimigo, quando ele se levanta para executar a missão dele. A missão dele é matar, é roubar, é destruir. O diabo ele não brinca com você. A classe demoníaca não brinca com você. Quando se levanta contra ti, eles se levantam para causar grandes ruínas. Bem preparados. Mas quando você sabe quem você é, diante desse Deus vivo, vem a segunda parte. Tu vens a mim com todas essas coisas que ocorremos. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele fez? Colocou Deus na frente. Eu vou até você. Eu vou até você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí perguntamos, será que a força de Davi era capaz, era suficiente para vencer aquele gigante? Não. A tua força não é suficiente para vencer os principados e potestades. Mas a nossa força é a tua força é o Senhor. O Senhor é a tua força. É Ele quem peleja por ti. Porque nós não podemos, amados, querer vencer com a nossa própria força. Você vence com a oração, você vence com o jejum, você vence na presença do Deus vivo. Não é com as suas forças. Para nós concluirmos, uma outra atitude que Davi nos ensina, ela no versos 40. Não invente moda. Não fique inventando rituais. Seja você mesmo diante de Deus. O rei tentou colocar as armaduras dele sobre Davi, não deu certo. Você não pode lutar com as armas dos outros, você tem que usar com as armas que Deus te deu. Muitas vezes as pessoas querem vencer os gigantes da vida com as armas dos outros. Mas fulano agiu assim, deu certo. Beltrano agiu assim, deu certo. Isso não quer dizer que isso é para você.
Deus sempre Ele vai te usar com as ferramentas que Ele já lhe entregou. E Davi não inventou nenhuma moda. O que ele sabia usar? Uma funda, uma malha, duas pedras, e as pedras que ele colheu no rio, pedras lisas. Era o que ele sabia usar, ele tinha habilidade de usar a funda. E o que Deus usou para ele vencer o gigante? A ferramenta que ele sabia usar. Ele não usou a espada do rei, ele não usou o escudo do rei, porque ele sabia quem ele é. Porque no verso anterior ele diz: quem é esse incircunciso que afronta o povo do Deus vivo? Então Deus, amados, vai usar você na tua simplicidade, naquilo que você não se preocupa em falar palavras lindas, bonitas, fazer algo esperado. Não, seja simples. Deus vai te usar dentro da tua simplicidade, dentro daquilo que você sabe agir, que você sabe trabalhar. Ele usou aquela funda. E a palavra do Senhor diz que quando ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, Deus pega aquela pedra e crava bem na testa do gigante. Aquele que afrontava agora caiu por terra. Mas o homem que sabe quem ele é e o Deus que ele serve, ele vigia. Davi não se contentou só com a queda de Golias. Ele pega aquela espada e corta a cabeça do gigante e mostra para todo o povo que Deus é Senhor. O que aconteceu? O exército de Israel prevaleceu contra os filisteus e foi grande a vitória. O que você quer dizer com isso, pastor? Que através da sua vida muitas pessoas vão ser beneficiadas através das suas atitudes diante de Deus. É nós, amados, termos posição e nos dispor para pelejar, para lutar. Às vezes parece que as coisas são tão complicadas, tão difíceis, que nunca vai se resolver. Parece que as soluções nunca chegam. Mas seja paciente. Esse mesmo salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Espera no Senhor. Busque ao Senhor. Então nós vamos ver que as coisas vão acontecer. E senão vai lutar e não vai sair do lugar. É nós colocarmos tudo diante de Deus. Então as coisas vão mudar. A pergunta é: como você tem agido diante dos gigantes que têm afrontado você? Como você tem agido? Tem lutado com as suas forças? Ou tem lutado
lutado com as forças do Senhor? Como você tem lutado? Porque a sua reação diante das afrontas, a sua reação diante das circunstâncias da vida, ela vai estar revelando o estado que você se encontra. A maneira como você reage, se você olhar para si, você vai se redescobrir como você está. Como que eu estou? Observe a maneira com que você está agindo diante dos Golias da vida. Aí você vai perceber como que estamos. Ceia do Senhor, momento de comunhão. E a ceia do Senhor, ela é ordenanças de Deus. E quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou em obediência às ordens de Deus. Porque Ele determinou isso. Hoje ela é simbólica, mas vai chegar o dia, nós vamos estar na mesa junto com o Cordeiro. Isso é privilégio. Amém? Aqueles que podem se colocar de pé para a gentileza. A ceia, ela é do Senhor, não é da igreja metodista ou wesleyana. Ela é do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: